E aí pessoal, hoje a gente vai iniciar o assunto sobre óptica geométrica. O estudo da óptica geométrica é o estudo relacionado à luz. Então, vamos ver o que é que significa óptica geométrica. É a parte da física que estuda os fenômenos relacionados à propagação da luz. Então a gente vai entender como é que a luz se propaga. E para entender como ela se propaga, vamos entender primeiro o que é a luz. Luz é uma energia radiante que causa a sensação de visão. Então, olha só. Como é que você está conseguindo me enxergar aí do vídeo? Porque essa câmera está captando a minha imagem através de quê? Da luz. Eu estou emitindo algum tipo de luz para a câmera captar. Então, esse tipo de luz tem um tipo de fonte que a gente vai entender. Então, fontes de luz. A gente tem primária, é aquela que possui luz própria. Então, aquele objeto, aquele corpo que tem luz própria, ele é uma fonte primária de luz. Aí vamos ver a classificação, porque tem dois tipos de fontes de luz primária. Tem a incandescente, é aquela que possui luz própria a elevada temperatura. Exemplo, o sol. Então, aquela lâmpada incandescente, aquela lâmpada amarelinha, que a gente fala lâmpada incandescente, ela é uma fonte de luz primária, quando está ligada, né? Quando está ligada, uma fonte de luz primária, que ela eleva a sua temperatura para emitir a luz. Aí temos a luminescente, que é a outra classificação, é aquela que possui luz própria a baixa temperatura. Então, aí tem um exemplo aqui do vagalume. Então nós temos o seguinte, aqui eu tenho a incandescente que é a elevada temperatura e a luminescente que é a baixa temperatura. Exemplo. Se temos a lâmpada incandescente aqui, temos uma lâmpada que a gente usa bastante, que é a lâmpada fluorescente. Essa lâmpada fluorescente, aliás, a sua temperatura é baixa para emitir a luz. Já a incandescente, uma temperatura elevada. Esse vagalumezinho aqui foi o primeiro exemplo que teve. Mas tem vários tipos, vários exemplos de fontes primárias. Vamos para a fonte secundária. É aquela que reflete a luz que recebe das fontes primárias. Então, aquilo que reflete a luz, né, aquele objeto que reflete a luz, ela reflete a luz porque recebeu a luz de uma fonte primária. Então, temos o exemplo da lua. Como é que a gente, à noite, nós conseguimos enxergar a lua? Porque ela reflete a luz do sol. Ela reflete a luz do sol, então conseguimos enxergar a lua. Aí temos meios de propagação da luz. Temos o meio transparente, meio translúcido e meio opaco. No meio transparente, permite a propagação regular da luz. O que é isso? Quando você vê nitidamente o que está através desse objeto transparente. Quando você vê através do quê? Do ar, você vê com nitidez. E através do vidro comum, você consegue ver um objeto ou corpo qualquer com nitidez, quase que 100%. Já o meio translúcido permite a propagação irregular da luz. O que é que isso significa? Que você não consegue enxergar através de um meio translúcido como no meio transparente. Você não consegue enxergar com nitidez. Exemplo, aqui tem no transparente, tem um vidro comum. No translúcido aqui, vou dar um exemplo que é o vidro fumê. Você consegue enxergar alguma coisa, mas não com a mesma nitidez de um meio transparente. Meio opaco não permite que a luz se propague. Olha só. Esse meio opaco, ele não permite a passagem da luz.
Por exemplo, se eu pegar a minha mão e colocar aqui na câmera, você não consegue me enxergar. A minha mão funciona como um meio opaco. Então, tudo que não se permite atravessar a luz é um meio opaco. Aqui, meio transparente, que você consegue enxergar com nitidez tudo. Meio translúcido. Você consegue enxergar, mas não da mesma maneira que um meio transparente. E o meio opaco, onde você não enxerga nada. Vamos falar um pouco sobre fontes de luz ainda. Nas fontes de luz, temos duas classificações, né? Fonte primária e secundária. Mas existem outras classificações. Uma delas é quanto à sua dimensão. Uma fonte luminosa pode ser pontiforme ou extensa. Qual a diferença entre as duas? A pontiforme é aquela fonte luminosa em que a sua dimensão, as suas dimensões são desprezíveis. Por exemplo, quando você está à noite e vê uma estrela lá no céu, você vê um pontinho. Só que na verdade essa estrela tem um tamanho bem maior. Só que pela distância, a distância entre os dois, entre você e a estrela, como ela é muito grande, você só vê um pontinho e não sabe nem quais são as dimensões dela. Então essa fonte de luz que você está enxergando é uma fonte luminosa, fonte de luz pontiforme. Uma fonte sem dimensões consideráveis, que emite infinitos raios de luz. Então olha só, quando você vê algum objeto, vê alguma fonte luminosa, em que a distância que você está dessa fonte luminosa, você vê essa fonte luminosa com um tamanho totalmente errado, um pontinho só, ela é uma fonte luminosa pontiforme. Uma fonte luminosa extensa. Aí sim, quando é uma fonte luminosa extensa, as suas dimensões são consideráveis. Como por exemplo, eu nessa sala e tem a lâmpada aqui iluminando o local. Essa lâmpada não tem dimensões desprezíveis. Que eu sei a distância que eu estou dela e eu estou enxergando ela perfeitamente, o tamanho dela. Uma fonte com dimensões consideráveis em relação ao ambiente. Certo? Se eu ver essa lâmpada a uma distância muito grande, ela não vai ser mais extensa, vai ser pontiforme. Uma fonte luminosa pode emitir luz monocromática ou policromática. Monocromática é quando ela emite uma única cor. A policromática é formada pela combinação de várias cores. Então, a monocromática, uma cor só. Não é necessariamente azul, preto, qualquer cor. Sendo só uma, ela é monocromática. Aí tem o seguinte. Essa luz que você consegue enxergar, você só consegue enxergar porque ela chega até você. Certo? Então, ela tem uma velocidade. Qual é a velocidade que a luz tem? Depende do meio onde ela está sendo propagada. Por exemplo, a velocidade da luz de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ela é quando ela está no vácuo. Ela atinge sua maior velocidade no vácuo. Quando ela está em algum outro meio, ela tem outras velocidades, que no caso irão aparecer para você nas questões. Falando de velocidade, aí temos o primeiro exemplo aqui. Calcule quantos quilômetros representa um ano-luz. Isso aqui a gente vê muito em filme, em série, na astronomia. Um ano-luz. O que é que representa um ano-luz? Representa o tempo em que uma luz chega até você. Por exemplo, uma estrela que está lá no céu, bem distante. Se ela tem uma distância de um ano-luz, quer dizer que a luz que ela está emitindo vai chegar aqui na Terra, aqui para você, em um ano. Certo? Então vamos calcular aqui essa distância, na verdade, a gente vai calcular a distância. Como é que a gente calcula a distância sabendo a velocidade? A gente sabe que um ano-luz tem uma estrela lá no espaço, né? Ela vai passar através do vácuo essa luz. Então essa velocidade será o quê?
3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Para a gente calcular isso, a gente vai usar uma formulazinha bem básica, que é... Aliás, deixa eu apagar aqui, que já estava colocando errado aqui a fórmula. A gente vai começar aqui, olha, a fórmula da velocidade média. Distância percorrida sobre o tempo. O espaço percorrido sobre o tempo. Aí eu sei, a velocidade. Qual é a velocidade? 3 vezes 10 elevado a 8. ΔS. ΔS eu não sei, que é a variação do espaço. Vamos repetir? Sobre ΔT. ΔT é 1 ano-luz. 1 ano-luz. Como é que a gente vai calcular o tempo aqui? 1 ano-luz. Lembrando que aqui a velocidade está em metros por segundo. Então eu tenho que transformar isso aqui em segundo. Pronto, aí temos o quê? 1 ano-luz. Qual é o tempo que representa 1 ano-luz? Já que ΔT se relaciona com o tempo, né? O intervalo de tempo. Então vamos calcular aqui, ó. Abrir um espaço aqui. 1 ano-luz. Como é que eu vou calcular 1 ano-luz? Eu sei que um ano tem 365 dias. Um dia tem 24 horas. Uma hora tem 3.600 segundos. Só efetuar essa multiplicação aqui. Efetuando essa multiplicação, vai chegar nesse valor aqui, ó. 3,15 vezes 10 elevado a 7. Então, olha só, 3,15 vezes 10 elevado a 7. Transformei em notação científica. Já que a velocidade aqui está dada em notação científica, fica melhor para mim. Então, 3,15 vezes 10 elevado a 7. Agora é só fazer meio pelos extremos. ΔS é igual. Aí vem 3 vezes 3,15. Vamos fazer aqui do ladinho. 3 vezes 3,15. 3,15 vezes 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 1, 3 com 1, 4. 3 vezes 3, 9. 9,45. Bem simples. 9,45 vezes. Já que eu estou multiplicando aqui, olha, repete a base. 8 mais 7, 15. Então, eu tenho aqui uma distância de 9,45 vezes 10 elevado a 15 metros. Tá feito a questão? Vamos ler a questão, né? Calcule quantos quilômetros. Quantos quilômetros. Então, para dar a resposta final aqui, é só pegar esse valor e dividir por 10 a terceira, ou 1000. Dividindo por 10 a terceira aqui, ó. Dividindo isso aqui por 10 elevado a 3. Vou pegar esse 3 aqui, fazer mais bonitinho. 10 elevado a 3 vai ficar assim agora. ΔS igual a 9,45, permanece, vezes, para 10 elevado a 15, tira 3, 10 elevado a 12. Agora, quilômetro. Terminou a questão que foi pedida aí. Então, olha só. Essa é a distância que se percorre em um ano-luz. Imagina só, se eu digo que daqui a uma estrela qualquer lá no céu é um ano-luz de distância, então, na verdade, é essa distância aqui.